para convidar a todos para a nossa palestra de hoje, com a nossa doutora Gilda, vindo lá da Sociedade Espírita Fraternidade, trazendo-nos o tema A Família, o Mundo e Eu. Com certeza, teremos uma manhã de muito aprendizado. Este tema que falará bem no coração de todos nós no dia de hoje. Bom dia a todos. Eu me sinto especialmente feliz porque estou aqui, que já conheço essa casa de nome há 30 anos, desde que foi formada, e nunca estive aqui. Então, é a primeira vez que estou tendo a felicidade de visitar essa casa tão especial, pelo seu acolhimento, pela sua ambiência tão fraterna, que a gente pode sentir ao chegar. E sempre que a gente chega numa casa espírita dessa natureza, nós nos sentimos gratificados e agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos compartilhando esse momento de fraternidade com os irmãos, com as irmãs. E me senti muito à vontade. Eu estou me sentindo muito à vontade, como se eu estivesse na minha própria casa espírita. Que, aliás, não há a nossa casa espírita, né? A minha casa, a nossa. Acho que nós somos de todos, né? Não há esse personalismo. Nós nos sentimos de todos. E vou utilizar, como não existe acaso, nós vamos utilizar a palavra-chave do estudo de hoje, porque o nosso tema, embora seja um tema grave, né, que é sobre família, que o João nos deu, nós estamos aqui sendo porta-voz de uma obra muito importante, muito fundamental, principalmente para aqueles que sentem a vocação. Nós vamos falar de vocação, no tema família, porque é preciso ter vocação para formar uma família. Então, esse livro aqui, o qual eu dei o título da palestra, Minha Família, o Mundo e Eu, é uma obra do Espírito Camilo, como vocês estão vendo ali. E o Espírito Camilo é o benfeitor do Raul Teixeira, que eu acredito que seja conhecido da maioria, mas quem não conhece é um médium espírita, propagador da doutrina por mais de 40 anos, que no momento se encontra numa fase de enfermidade, que não está fazendo palestra, mas continua viajando e divulgando a doutrina da maneira como ele pode. Então, esse livro foi elaborado em 2011. É um livro relativamente moderno, né? E ele aborda todos os assuntos relacionados à família. São mais de 30 capítulos. E nós resolvemos fazer, então, uma síntese. Quando o João nos convidou para falar sobre família, resolvemos fazer uma síntese de algumas abordagens, não todas, porque é impossível, em 40 minutos, a gente fazer essa abordagem. Mas uma síntese, porque esse livro foi escrito em função de o Espírito Camilo perceber do mundo espiritual um assédio muito grande às famílias, um assédio das sombras, no sentido do desmonte das famílias espíritas, devido a uma compreensão mais profunda que o espírita tem a respeito dos objetivos da família. E também porque, em função desse assédio das sombras,
as famílias ficavam muito desorientadas com seus problemas e solicitavam ao Raul que pedisse ao Camilo que fizesse uma obra que orientasse as famílias nascedoras e as já existentes. Então, essa é a abordagem do livro, né? Então, assim, na realidade, o Espírito Camilo traz a ideia de que a nossa família é a família terrena, a humanidade inteira. Mas, para que nós possamos atingir o objetivo da família humana, que é a fraternidade universal, nós temos que ter um local de aprendizagem. E esse local de aprendizagem, essa grande escola, é a família. Então, a família é e continuará sendo, dentro do nosso mundo, e acredito que em outros mundos também, o grande núcleo de iniciação do ser que retorna à carne. Porque é na família que nós vamos entender a microsociedade ou a sociedade, através da microsociedade, porque nós vamos nos habilitar na família a relação humana, a viver em sociedade, que é um grande desafio. E maior desafio é viver em família, porque é necessário ter vocação, como nós vamos aproveitar a sua fala, viu, do Paulo. Porque não basta que a gente queira fazer uma família. É necessário que a formação da família seja um projeto de vida. Como é um projeto de vida escolher a profissão. A gente precisa escolher algo que tenha vocação, para que seja bem feito, para que aquela profissão seja feita com amor, com carinho, com dedicação. E a família não é diferente. Para que a gente tenha produtividade na família, para que a gente tenha sucesso nos objetivos da família, a gente precisa ter um projeto. Que isso seja o nosso maior projeto de vida, junto com o companheiro ou companheira. Então, aqueles que são casadoiros, e eu vejo que tem aqui gente nova, né, mocidade, que acredito que ainda não tenha iniciado a sua própria família, então, que já pense a respeito, que é necessário que o seu desejo de fazer uma família seja o seu maior projeto, tanto quanto do seu companheiro, de sua companheira. Porque uma andorinha, como dizia minha mãe, não faz verão. É preciso que a outra andorinha também queira fazer com ela esse projeto. Será o seu maior objetivo, além de tudo, acima de tudo. Não adiantará que nós venhamos para um centro espírita e sejamos ótimos evangelizadores, ótimos palestrantes, se nós não fazemos com que o nosso lar seja a nossa maior palestra, a nossa maior evangelização, a nossa maior sessão mediúnica, que a gente vai estar educando, a gente vai estar fazendo evangelização dentro de casa, a gente vai estar doutrinando muito espírito dentro de casa. Então, tudo o que a gente aprender, a gente vai ter que fazer primeiro no lar. Será a nossa principal oficina de trabalho. É aqui no lar onde Jesus espera de nós o melhor. Então, se nós conseguirmos atingir esse objetivo, nós atingiremos todos os outros objetivos. E, principalmente nesses dias de transição planetária, essa transição planetária são dias conturbados, então os lares estão em conturbação, porque é natural, porque chegou a hora
do joio e do trigo, daquela história de Jesus, da separação do joio e do trigo. Então, é a hora em que nós vamos estar muito conflitados, que os nossos filhos vão estar muito conflitados. E são horas de testemunho. É agora que a gente vai demonstrar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa perseverança. E para isso é necessário muito ESG, né? Muito estudo da doutrina, muito estudo do Evangelho, muita oração, para a gente vencer esse momento. Então, uma das enfoques que nós trouxemos é o conceito do Camilo sobre a formação da família como lei natural. A formação da família, ela está na lei natural, partindo do princípio que o casal tem vocação para formar uma família, porque o casal pode ficar só como casal, não querer ter filhos. É uma opção que ele tem, que todos têm que respeitar. Mas, se ele quer fazer uma família, então vem a figura do filho, da filha, seja natural, seja por adoção, né? É filho. Então, aí se constitui uma família nuclear. Pai, mãe, filho, avô, avó, tio, primo. Né? E essa formação está na lei natural ou divina, que é a lei de amor. Essa lei de amor, ela se revela, como todas as leis divinas, em duas partes. Uma parte material, que é a lei biológica, de atração, de reprodução, de manutenção das espécies. Então, em todas as espécies vivas, vigora a lei de atração. Macho, fêmea, homem, mulher, porque está na lei que a espécie precisa se reproduzir. Mas, junto dessa lei biológica, que leva a uma atração dos corpos, uma atração psíquica, porque os homens e mulheres também têm feromônios. Nós sabemos que na espécie animal, né, eles se atraem pelo feromônio, pelo cheiro. E na espécie humana também existe isso, né? Quando a gente se sente atraída por alguém, há uma atração física, em primeiro lugar. Chama a atenção, de alguma forma, achou bonitinho, aquela menina, aquele rapaz, tem um andar que agrada, tem um olhar que é magnético e faz com que você se enamore. Então, esse processo de enamorar-se, de apaixonar-se, é um processo necessário para que haja a conjunção carnal. E a lei divina já faz as coisas sabiamente. E, além dessa atração física, existe a atração psíquica. Essa atração psíquica é algo que o Espírito Camilo diz que não se pode medir, não se pode dizer em que nos sentimos atraídos psiquicamente com aquela pessoa. Nós podemos dizer que fisicamente foi o jeito de andar, o jeito de olhar, o cabelo, alguma atração física, mas psiquicamente é regido pela lei de ação e reação, pela lei do karma. Ou seja, espíritos que estão vinculados já de outras existências e que se reconhecem na multidão, se atraem na multidão, se sentem magnetizados. Porque no meio de 1000 jovens, eu olhei exatamente para aquele jovem, para aquela jovem, e fiquei completamente estonteado, né? Bobo. Essa é como a gente chama, né? O apaixonado fica bobo. Ele acha tudo bonito, tudo é lindo que a pessoa faz, né? Fala, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Depois
de umas 20 pastas de dente consumidas juntos. A gente... Botei 20 é pouco? 30, tá bom? Depois de umas 30 pastas, a gente começa a ver, mas, poxa, ele, em vez de ele apertar a pasta no início, aperta no meio. Isso dá até briga, não é? Por que você aperta no meio? Suja a pia toda. Então, aí começa a aparecer aquilo que, quando a gente estava magnetizado, enamorado, a gente não via. Estava lá, mas a gente não enxerga. E os espíritos fazem isso para isso mesmo. Deus faz para isso mesmo. Você não enxergar e formar a família que você, no mundo espiritual, se comprometeu de formar. Né? Porque se você enxerga tudo na hora, você nem entra. Com toda a vocação. Não é? Minha mãe dizia assim, que meu avô falava. Chega mais? Ah, tá certo. É porque, assim, como eu resolvi falar sobre o Espírito Camilo, eu não sou boba de não botar aqui a colinha dele, né? Não são minhas palavras, né? Alguma coisa é minha, lógico, mas eu vou me guiando aqui na palavra do benfeitor. Então, assim, meu avô dizia, meu filho, se você quer ser feliz, não case. Se você quer ter razão, não case. Porque a vocação para casar e formar família é eu quero fazer feliz ao outro e não eu quero ser feliz. Porque a nossa felicidade depende da felicidade em conjunto. Não é a minha felicidade, é a nossa felicidade. Eu tenho vocação para fazer o outro feliz. E o outro tem que ter vocação para me fazer feliz. Ou seja, é um compartilhar, é uma cooperação, é uma cumplicidade. É a palavra. Cumplicidade. Eu vou ceder, ele vai ceder e a gente vai chegar num denominador comum. Eu não vou fazer exatamente minha vontade, nem ele vai fazer exatamente a sua vontade. Nós vamos fazer valer a nossa vontade em equilíbrio, numa conta de chegar, numa média, para que haja felicidade mútua. Né? É a lei de compensação. Sempre tem no casal alguém que cede mais pela sua própria constituição de temperamento. Porque se os temperamentos forem iguais, vai dar cabeçada o tempo todo, não vai dar certo. Então, essa diferença de temperamento é necessária e saudável. Porque a base do lar, a base da família feliz, e quando eu falo feliz, não é sem problema, é a família que consegue atingir os seus objetivos diante de Deus, diante de que Deus espera dessa família, né? Porque problemas vai existir sempre, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, a família no nosso planeta ainda é uma família que é de difícil, é um desafio. Viver relativamente bem é um desafio nessa pequena sociedade. Né? Mas a base dessa felicidade é o casal. Se o casal consegue se entender, se o casal consegue se perdoar mutuamente, consegue se respeitar, consegue conviver saudavelmente dentro da sua diferença de pessoas, a família irá bem. Família, que eu digo, é o produto deles, os filhos. Conseguirão dar conta do recado e eles conseguirão dar conta do recado da educação dessas crianças. Né? Mas se o casal não vai bem, é preciso tomar um cuidado redobrado, porque a ação das sombras é fácil. Então, quando há harmonia já é difícil, quando não tem harmonia
então aí a coisa fica bem mais complicada. Então, à luz do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos de ter a palavra perdão, indulgência, cooperação, tolerância, como nosso lema principal da família. Então, o Camilo convida esse casal a fazer um curso de humanidade. Interessante, né? Um curso de humanidade. Juntos. E ele coloca como uma grande viagem. O casamento e a formação da família é uma grande viagem, né? Uma grave viagem, mas uma bela viagem. A dois. A viagem não é de um, é de dois, comandando o navio dos filhos, né? Que há de virão, seja naturalmente, seja por adoção. E às vezes nem é por adoção, vem por sobrinho que perdeu os pais, e os pais delegaram para os tios, e os tios se tornam pais dos sobrinhos, né? Então, o que está escrito acontecerá. E na sociedade, então, atual, coloca o Camilo, devido à formação da família moderna estar tanto feita de heterossexuais como de homoafetivos, chega-se à conclusão que a família realmente é aquela que é constituída por laços de bem-querer. Então, o espírita não pode ter nenhum tipo de preconceito. Nenhum tipo de preconceito. Né? Nem mesmo com os nossos irmãos de outra opção religiosa. Todos são nossos irmãos. Todos. Né? Então, os laços de bem-querer é o que demanda a felicidade no lar. Não é por ser homoafetivo ou heteroafetivo, e sim os laços de responsabilidade, de bem-querer, de equilíbrio, de evangelho no coração. Né? E a razão para que nós estejamos aonde estamos, porque se não somos pais, somos filhos. Se ainda não somos pais, nós somos filhos. Né? Não tem aqui nenhum que tenha sido gerado fora do útero materno. Então, somos filhos. E existem razões que ele chama de imponderáveis, ou seja, razões espirituais que nós desconhecemos, para estarmos naquele núcleo, para sermos filhos daquela mãe, filhos daquele pai, ou pais daqueles filhos. Razões que nós não devemos também conhecer, nem é bom. Por quê? Porque, em geral, nós temos comprometimentos graves com quem é nosso filho, ou com quem é nosso pai, nossa mãe. Então, é melhor que a gente ignore. Apenas saiba que é o nosso dever cuidar. Cuidar de nossos pais, quando eles vão precisar, e cuidar muito desses nossos filhos. Né? E ele lembra que existe duas espécies de família. Nós já sabemos, né? Como está no Evangelho, existem as famílias pelos laços da afinidade, chamadas famílias espirituais, e as famílias pelo laço consanguíneo, as famílias biológicas. E nem sempre a família biológica, família humana, ela é feita de afinidades positivas, mas, em geral, de afinidades kármicas, ou seja, laços que foram rompidos no passado, de alguma forma, ou laços que vão ser construídos. Né? Aí tem uma série de variantes que não dá para a gente entrar, porque eu estou de olho aqui no relógio e vendo que a hora está passando, né? Então, a gente tem hora para acabar. Mas tem uma série de variantes nesses laços. Mas sabendo que os laços
verdadeiros são os laços da afetividade. E que a gente só consegue isso mais tarde, quando as grandes famílias espirituais se juntam e caminham em evolução juntas, porque nós caminhamos juntos. Esse grupo que está aqui caminha evolutivamente junto com outros grupos espíritas de todo o mundo. É a grande família espírita, porque a grande família humana evolui junto. Não tem essa de evoluir sozinho. Ninguém evolui sozinho. Nós sempre precisamos, pelo menos, de uma pessoa. Mas nós precisamos de muita gente. Nós não fazemos nada sozinhos. Então, é por isso que aqui a gente aprende a cooperação, né? Trabalhar junto. Então, o Centro Espírita é aquela grande escola fora do lar, a grande escola de fraternidade, né? Então, é muito, muito bonito esse objetivo. E, nesse ponto da família, a mulher, ela, por sua constituição hormonal, pela sua constituição psíquica, que, quando encarnada, ela sofre a ação dos hormônios femininos no seu psiquismo, e esse psiquismo ele é diferente do psiquismo do homem, que sofre a ação de outros tipos de hormônio. E não é muito diferente das espécies animais. Quando o macho, ele prepondera na força, na energia, é o grande caçador, o grande provedor do grupo, e a fêmea é a maternidade, é mais doce. Isso não é uma regra. E na família humana, isso é elevado ao grau máximo, porque nós somos espíritos, não somos mais princípio inteligente, somos espíritos, né? Temos um psiquismo complexo. E isso, então, nos dá traços afetivos marcantes. E se a gente reencarna como mulher, num corpo feminino, com sua organização hormonal normal, não doente, mas normal, nós temos toda uma afetividade, uma emotividade típica. Por isso, Deus escolheu esse tipo de corpo para ter útero, e não o do homem, que já é uma emotividade diferente. Então, não queiramos que o nosso marido sinta igual a gente, porque não vai sentir, é diferente. Embora existam homens muito delicados, muito maternais, já tive a oportunidade de atender assim pais de uma maternidade, de uma energia yin, ou de uma energia ânimos, como chama Joana de Ângeles, que de emocionar, muito mais do que a mulher, muito mais. A mulher ficava do lado, rindo, e ele todo coração, todo delicado com a criança, muito interessante. Teve um, recentemente, que deixou de trabalhar fora, teve o bebezinho há poucos dias, e ele deixou de trabalhar fora, montou um negócio em casa para trabalhar através da internet, porque a mulher era personal training e trabalhava de segunda a sábado, o dia inteiro, e não abriu mão disso. E ele, não, eu cuido. Então, ele é a mãe da criança, muito interessante. Ela tira o leite materno, deixa com ele aquece, ele dá, ele faz. E eu fico encantada com isso, né? Porque a gente, como eu esqueci do microfone, porque a gente, como pediatra, né? Então, lá a minha coleguinha Sheila sabe disso. A gente vive com família a vida inteira, porque a gente não cuida da criança, a gente cuida da família. Você, como pediatra, vira o grande confessor, né, Sheila? É o grande confessor da família, o grande orientador, tudo a família pergunta.
E não é só o problema da criança, é o problema de todo mundo, né? E você... Então, assim, a gente se internece ao ver o quanto o homem é capaz de se tornar tão maternal quanto. E fazê-lo respeitar a maneira de ser da mulher, que é mais energia mais masculina, mas ela não deixa de ser feminina, né? Então, é tão bonito quando nós temos a doutrina espírita para explicar essa dinâmica do ser humano e evitar até que o casal venha se desentender. Você explicando, não, é assim mesmo, veja esse lado, veja o outro. E isso acontece dentro da nossa casa, não é na casa do outro, é na nossa casa, na nossa família. Então, se a gente entende como o companheiro é, a dinâmica psíquica dele, e ele entende a nossa, às vezes quem manda na casa é a mulher. O homem também manda. Ah, sim, senhora. É uma dinâmica. Não é se sentir menos, não é? Não é assim, ó, ele está rindo porque é assim. Não é se sentir menos que ninguém, é uma dinâmica, né? Não é porque a mulher é mais sábia. Não conta para ninguém. Não é, né? Mas é isso. Então, nesse particular, um dos maiores psicanalistas de bebê de todos os tempos, que é esse senhor aí maravilhoso, David Winnicott, ele coloca o fundamental da sociedade humana. Quem faz a sociedade humana? São as crianças de hoje, que daqui a 20 anos serão nossos políticos, nossos diretores de instituição. Quem pode saber o que aquele recém-nascido vai fazer na vida? Ninguém. Então, ele coloca a importância desse acolhimento afetivo do recém-nascido pela mulher, que é o primeiro mundo dele, é a mulher. Então, essa coisa da mulher moderna, né, está achando que a profissão dela é tudo na vida, e ela tem uma família, ela optou pela família, está equivocada. Se ela optou pela família, a família é a sua principal função. Claro que ela depende de trabalhar, claro, ela trabalha, ela tem dinheiro, tem que ter, senão ela vai sustentar a família. Mas não é a sua função principal. É importante lembrar disso, que todo o futuro desse ser depende desses primeiros semanas, principalmente as primeiras 8 semanas, principalmente o primeiro ano de vida. E, infelizmente, as mulheres estão deixando a casa, deixando a criança na mão de outras pessoas desde a mais tenra semana e tirando esse direito que a criança tem de estar pele a pele com a sua mãe. Então, pensemos nisso, futuras casadoiras, futuros casadoiros. Pensemos em programar a nossa vida, se queremos filhos. Vamos programar, para que, quando eles venham, a gente possa dar mais atenção nos primeiros 2 anos. Né? Nos primeiros 2 anos, pelo menos. Porque é fundamental. Se você não fizer, vamos dizer, a cabeça dessa criança até 3 anos e até 7 anos, quando se completa a reencarnação, não vão fazer mais. Sinto dizer, não vão fazer mais. Vão pegar uns pedacinhos, mas não muda mais. Muda até 7 anos. Você pode ter influência real. Então, sobre os filhos, 10h30, né, João? Então, sobre os filhos, o Camilo coloca a questão da programação,
E nós temos um contrato. Joana escreve exatamente essa palavra no livro Livra-te do Mal, no capítulo que eu considero mais fundamental desse livro. Chega a ser chocante. Chama-se Coerência e Austeridade. Ela coloca assim: você tem um contrato formal com Jesus. Olha só. É de impactar, né? Então, o Camilo já tinha colocado isso em 2011, que os pais têm um contrato formal com os filhos, que fizeram antes de encarnar. Eu vou te receber, sim, e vou te ajudar. Então, isso é muito sério, né? E aí, Santo Agostinho fala assim: espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, você só produziu o corpo. O espírito, não. O espírito é antigo, não tem uma semana, não tem 3 anos, não tem 7 anos. Tem 7.000 anos, ou 10.000, 20.000 anos de encarnação antes de ser teu filho. Então, tem uma bagagem que você não conhece. A gente não conhece nem a nossa bagagem. Quem aqui pode dizer, eu me conheço? Você conhece um pedacinho de você. Mas você não conhece toda essa multidão de gente que tem dentro de você. Porque você tem muitas e muitas e muitas e muitas e muitas personalidades vividas. E que a gente vai se descobrindo ao longo da eternidade, né? Então, essa é a função. Dedicação total. Quando se fala dedicação total, não é largar o emprego, mas saber que nos primeiros 7 anos depende a encarnação dessa criança. E depende a sua felicidade futura no mundo espiritual. E depende o adolescente que ele vai ser. Porque quando chegar na adolescência, essa criança vai mudar. E aí você vai dizer, trocaram de filho. Ele era isso, você que não sabia. Porque é preciso estudar essa criança. Estudar nos seus menores aspectos, nas maiores bobaginhas, que não são bobaginhas, nos desenhos que essa criança faz, no tipo de brincadeira que essa criança gosta, nas palavrinhas que saem daquela boquinha que a gente acha linda, coisa mais linda, de uma teteia de mamãe. Espera fazer 13 anos. Né? Quando rompe o hormônio, seja feminino ou masculino. Você está gostando, né? Está se identificando. Né? É isso mesmo que acontece. Então, assim, você pensa que é aquela teteinha, né? Porque é todo bonitinho, quando está bebezinho, então, né? Vontade daquele cheirinho. E por que ele passa por essa fase? Exatamente para desmanchar teu coração. Porque se você soubesse que aquela teteinha te matou, te crucificou, ou você crucificou, né? Você já ia ficar, ai, meu Deus, e agora? Então, você não sabe a bênção do esquecimento da vida passada, né? Então, aquela teteinha está assim, bonitinha, engraçadinha, para você amar, para você desfazer mágoas, para você desfazer ressentimentos em você e nela. Né? Então, essa é a magia da família, a magia da reencarnação. Tá? Então, ele coloca ali que o objetivo da educação dos filhos é melhorar aquela alma. Ela chegou com você, para você zerada.
neurologicamente zerada, para que você imprima nessa estrutura neurológica, neuropsicológica, novos sentimentos, novas emoções, novos hábitos. Porque aí, quando chegar aos 7 anos, que o espírito toma o corpo propriamente dito, ele já está todo de novos hábitos. Aquela criança que era agressiva, ela já amaciou. Aquela criança que era bem assim, teimosa, né, indisciplinada, rebelde, ela já amaciou. Porque você criou com amor, respeito, mas firmeza, sabendo exatamente o que está fazendo, né? Então, ela já é outra criança. Quando vier a adolescência, ela vai pegar tudo o que ela recebeu até 7 anos e vai florir como um adolescente mais equilibrado. Vai ter suas crises, é natural. Todo adolescente tem a crise de se sentir, né? Eu sou independente, eu sou bom, sou o máximo. Isso faz parte da formação da personalidade. Mas ele vai ter um modelo de amor, de compreensão, de afetividade dos primeiros 7 anos. Então, ele vai passar essa fase com mais tranquilidade e vai chegar aos 18 anos equilibrado, né? É o sonho dourado de todas as mães e pais, né? Nem sempre a gente consegue, mas pelo menos tentou. Então, a família é aquilo ali, lugar de cooperação e tolerância. Se não tiver isso, não vai funcionar. Porque a mãe vai dizer uma coisa e o pai vai dizer outra. O pai diz uma coisa, a mãe fala outra. Não pode. Ainda que um dos dois esteja errado naquele momento, não pode desdizer. Porque a criança não é boba. Nem o recém-nascido é bobo. Ela sabe que está vendo discordância, aí ela começa a jogar. E quem sai perdendo são os adultos, porque a criança joga direitinho, manipula, não é? Bonitinho. Então, o adulto tem que estar, chama, olha, fulano, você não pode me desdizer. Mesmo que você diga, mas você está errado, mas não pode falar na hora. Não é? Então, isso é muito importante. E é o local de caridade. Adianta vir para cá fazer caridade e chegar em casa meter o sarrafo? Incoerência. E os filhos sabem. Isso é que é o pior, né? Tem também incoerência. A caridade é lá. Quem tem caridade faz a caridade em casa, e caridade não é dar coisas. Caridade é o que está escrito no Livro dos Espíritos. Benevolência, bondade, né? Indulgência e perdão. Isso é caridade. O resto é consequência disso, né? Então, é na família que a gente aprende a ser caridoso, aprende a ser virtuoso, porque para ser pai e mãe, do jeito que Jesus quer, olha, garanto a vocês, vai tudo para o reino dos céus, porque é a missão mais difícil. Não é ser médium, não é ser palestrante internacional, não é. É ser pai e mãe como Jesus quer. Não é como a gente quer, é como Jesus quer, certo? Vocês vão direto para o lado de Maria, lado direito de Maria e lado esquerdo de Jesus, né? Porque é uma missão desafiadora, realmente muito difícil, né? E o Camilo também faz umas propostas muito interessantes
que é de você se igualar ao filho, no sentido de se integrar com ele. Não seja para seus filhos, diz ele, super-homem, nem Mulher Maravilha, porque nós não somos. Nós vamos estar mentindo, vamos estar descaradamente mentindo, fantasiando. E, com isso, os filhos não sabem quem é seu pai e quem é sua mãe. Eles têm que ter um modelo, não é de perfeição, não. É de gente, de ser humano. E o ser humano tem suas imperfeições. Então, chegar para o filho e dizer, meu filho, você está fazendo isso, mas, olha, quando eu era criança, eu também ainda me sinto inseguro. Eu também, para o adolescente, né, principalmente, meu filho, também me sinto inseguro com isso, com aquilo, eu também tenho medo disso, daquilo, sinto isso, sinto aquilo, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu preciso. Você precisa me dar força, me dar um crédito, compreender que eu também tenho as mesmas dificuldades. Isso vai passar, eu também passei por isso. E ele sente que você é gente, que você não é um mito inalcançável por ele, que ele não consegue entender. Então, você traz o adolescente para o seu coração. E ele passa a confiar em você. Porque, se ele não confiar em você, ele vai confiar em quem? Naquelas amizades que a gente não quer que ele confie. Porque aquela amizade fala a linguagem dele. Então, nós temos que falar a linguagem dele. Isso é muito importante. E na criança, brincar com a criança, senta com a criança, abraçar a criança. Homens, pelo amor de Deus, abraçar e beijar filho, dizer que ama e chorar com ele, é ter que ser muito homem. Não é? Não, eu sou durão. Ser muito homem é chorar na hora que precisa. É dizer, eu me sinto fraco na hora que se sente fraco. Porque a criança se identifica. É o contrário. Ela se identifica. Porque ela é um ser humano. Ela vê que eu tenho um ser humano que sente, que sofre. Então, diga para seus filhos, eu amo você. Papai não está gostando do que você está fazendo, mas eu amo você. Mas você não me ama porque você não deixa eu fazer. Eu não vim aqui para te agradar. Eu vim para te educar. Mas eu te amo. Eu faço isso porque eu te amo. É muito diferente de você. Você é isso, você é aquilo, porque você não é... Você só está falando o quê? Coisas negativas para aquilo que ele já é. Isso ele já sabe. É dizer o oposto. Você pode ser assim, você pode ficar assim. Você é um Cristo, você é um ser divino. Então, é ao contrário, nunca enfatizar o que ela tem de negativo, porque isso ela já sabe. Não é? Alguém precisa dizer que você é isso ou aquilo? Não, porque a gente tem a nossa consciência, a gente sabe. Alguém precisa dizer assim, olha, você é um filho de Deus, você é luz. Você pode fazer isso e muito mais, como dizia Jesus. Né? Então, o Espírito Camilo chama a atenção para que não sejamos super mulheres e super pais, porque não somos. Outra coisa importante que ele chama a atenção é da gente... meu Deus, fugiu da minha cabeça o que eu ia falar dele. Mas vai voltar. Então, assim, não ser super pai, não ser super mãe, porque não somos. E aí, ter na cabeça que o lar é o maior santuário. O lar é uma igreja. E igreja no sentido de Paulo de Tarso. Porque a igreja, na época de Paulo de Tarso, dos cristãos primitivos, era um núcleo. O núcleo de cristãos. Então, igreja nesse sentido, né? De santuário, de local sagrado. E que a nossa função, a função dos pais, não é de prover coisas,
Porque o mundo atual é um mundo materialista, não é um mundo espírita, não é um mundo cristão, é um mundo materialista. E, pasmem, tem muito espírita materialista, tá? Que vê o mundo como um materialista. Principalmente quando o problema bate na porta. Fica desesperado, acha que Deus é injusto. Mas por que eu? Por que não o vizinho? Por que não o João? Por que eu? Ah, na casa do João. Na minha, não. Por que eu, que sou um trabalhador espírita, tão dedicado, estou toda semana lá, meu Deus, por que vai acontecer isso comigo? Mas é por isso que acontece mesmo. Porque tem o Espiritismo para te ajudar, porque tem o Evangelho para te ajudar, não é? Então, os problemas ocorrem porque você está capacitado para resolver. Se não pode resolver, para enfrentar. Né? Enfrentar com compreensão, resignação. E coloca essa questão da gente estar preocupado em excesso em prover os filhos de coisas. Tem que dar o último celular, tem que dar o último computador, tem que dar o último vestido da boutique mais cara, porque senão a menina vai ficar traumatizada. Vai não. Vai não. Porque eu sou de família simples, né? Família quase pobre, e não fiquei traumatizada. De vestir roupa dos outros, fora de moda, não fiquei. Durante toda a minha faculdade, não fiquei. Ah, mas você não gostava de vestidinho? Lógico. Mas só quando eu me formei. Porque eu pude começar a pensar. E não estou traumatizada, não fiquei. Muito pelo contrário. Santifiquei mais ainda os meus pais, porque era o que eles podiam, dentro da honestidade deles. Então, nós não temos que ter vergonha, porque não podemos dar o que o menino está pedindo. Mas se a gente dialogar com sinceridade do coração, ele vai te amar mais ainda, né? E vai criar forte para as lutas da vida, porque diz Paulo, as tribulações fortificam. Ou seja, os problemas nos fortalecem para a luta, porque você não sabe o que aquele menino tem de programação. O quanto de orgulho ele traz, o quanto de vaidade ele traz, o quanto de devassidão ele traz. Então, a dificuldade forja nele um espírito forte na luta, que é o que a gente precisa, né? E a base disso é o relacionamento afetivo. Então, o Camilo diz que sem afeto não há educação. Há temor. Olha aqui o chinelo. A criança faz porque tem medo de apanhar. E isso se for um espírito bom. Porque se for daqueles, vai dizer, então bate que eu quero ver. Aí você vai ter que bater. Aí ele não chora. Não doeu? Aí você dá 2. Não doeu. Aí você vai fazer o quê? Espancar? Olha o espíritozinho que está ali. Então, não usem da violência. Nem de boca, nem de ação. Porque vocês vão perder. Quem ainda tem filho aqui? Vai perder ou não vai? Vai perder. E quem aqui é filho, sabe, se levou chinelada, mesmo sendo de justiça. Perdeu, não perdeu? Então, é o amor que fica. Isso não significa negligência. Negligência é outra coisa. Aquele pai, aquela mãe que diz sim para tudo, também já perdeu. Perdeu o tempo de educar.
Porque educar com amor não é ser conivente. É dizer não na hora certa para salvar a vida dele. Eu estou dizendo não porque eu te amo. Mais tarde você vai entender. Não precisa gritar, não precisa ferir. Como casal, para discutir um problema, fazer uma DR, não precisa xingar um ao outro. Porque se xingar, já perdeu. Já perdeu. A relação é como um cristal. Racha. E depois, para colar, não sei se cola. Né? Então, não se xingar, não dizer grosserias, não apontar defeitos, porque ninguém precisa apontar defeito, porque a gente conhece os nossos defeitos. Né? Vamos apontar virtudes. Olha, você está fazendo isso, mas você pode ser diferente. Eu sei que você pode, porque você é um filho de Deus. Né? Então, o Espiritismo serve para isso, para nos dar lucidez. Lucidez, né? Na hora que a gente necessita. E o norte moral do casal é fundamental. Por isso que ser pai e mãe, como Jesus quer, é um curso de evolução espiritual. Evolução espiritual. Porque a gente tem que comer o pão que o diabo amassou para conseguir. Não é fácil. Né? Isso era meu avô. Eu gosto de citar meu avô, porque ele tem umas frases assim, era da roça, mas umas frases ótimas. Né? E aí ele pede que a gente tenha um tempo maior para o filho. Um tempo maior para a esposa, um tempo maior para o marido, um tempo maior para os filhos. Então, o mundo é o mundo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter a vida, mas eu não posso fazer do meu trabalho, do meu ganho financeiro, o meu objetivo, porque eu vou perder minha encarnação, tranquilamente. Porque a gente veio aqui com outro objetivo. Então, eu tenho que ter tempo para olhar no olho do companheiro, da companheira, e sentir aquele encantamento outra vez. De vez em quando tem que ter isso. O casal tem que ter um tempo para si. Né? A mulher precisa sair desse negócio de ficar esfregando a casa, que nem uma doida, né? Tudo tem que estar. Não tem que estar tudo assim, não, gente. Deixa um pouquinho esse negócio e olha para o rosto do marido. Olha para o cabelinho dele, vê se está bonitinho, se não está, se você ainda se sente animada. Se não, sinal vermelho. Está na hora de você parar de limpar a casa exageradamente e cuidar de si, do seu marido, do seu relacionamento afetivo. Né? Parar de exigir de todo mundo em casa, tira o sapato antes de entrar. Deixa pelo menos um dia na semana, deixa sujar. Né? Porque senão a coisa não anda. Não anda. Eu vou passar dos 15 minutos, tem jeito. E aí, eu estou pulando, hein? Um monte de coisa. Como o Cristo coloca, né? Se você não é fiel nas coisas pequenas, você não vai ser no máximo. Então, o lar é o treinamento de fidelidade da pequena sociedade, para que você possa depois ser admitido em grandes missões. Ah, eu quero ser um grande isso, um grande aquilo, mas você tem que ser um grande pai, uma grande mãe, não no sentido de perfeito, não, gente. Lar é lugar onde tem reclamação, família, né? Reclamação e tal. Isso é normal. É normal. Ninguém fica se culpando, chibateando, porque acha o familiar chato, porque às vezes é mesmo, né? Meio neurotiquinho. Você quer dormir de luz apagada, ele quer dormir de luz acesa. Você gosta de som baixo, ele quer alto. Você gosta de música clássica, ele quer sambão.
Então, é difícil mesmo, as diferenças. É para isso, para você aprender a respeitar, né? Ouve um pouquinho de sambão, ele ouve um pouquinho de Strauss. Não é? Não é assim? Senão não dá certo. Senão não dá certo, tem que... Né? E aí entra a religiosidade, que a gente está falando esse tempo todo. E o mais importante é que você entenda, então, dentro da família, o que Deus quer de você, da sua encarnação. Todo mundo fica assim, porque a minha missão é ser evangelizador. Mas será que é isso que Deus quer de você? Né? Então, é dentro de casa que você vai descobrir o que Deus quer para que você faça ali, porque ali é o seu principal missão. Dali, você sai para outras coisas. Né? E aí, terminando mesmo, João, pedindo desculpa pela falação. Isso é um defeito, viu? Não é virtude, não, é defeito. Falar demais. Eu deixo vocês com essa história bonita, que é de autor desconhecido, de uma jovem que tinha uma família linda, um marido maravilhoso, filhos perfeitos, lindos, mas vivia atribulada com o tempo, não sabia administrar o seu tempo e dava mais atenção às coisas da vida, do mundo, do trabalho, do que da própria núcleo familiar. Se ela tinha algum problema com os filhos e ia dar atenção aos filhos, ela não dava atenção ao marido. Se ia dar atenção ao marido, não dava atenção aos filhos. Se ia dar atenção ao trabalho fora, não dava atenção a ninguém. Porque ela não conseguia estabelecer limites e nem organização do seu tempo. O pai dela, que era uma pessoa muito sábia e que conhecia a filha, disse, olha, vou fazer o seguinte, eu acho que vai te ajudar você a entender um pouquinho você, quando eu vou te dar essa flor aqui, muito bonita, linda. Só que você vai ter que parar para cuidar. Tem que regar, tem que tirar a folhinha morta, aquilo que a gente faz com planta, né? Se você fizer isso, cuidar, ela vai te dar flores lindas e perfumadas. A filha adorou, né? Que bom. Só que ela chegava em casa, olhava para o vaso, estava bonita, ela passava direto, batida, ia fazer qualquer coisa, menos olhar para a planta. O tempo foi passando. Ela olhava, estava linda, ela passava. Aí, um dia, ela chegou em casa, tomou de susto, a planta tinha morrido. Secou. E aí ela chorou, procurou o pai, contou o que aconteceu. Ele falou, eu sabia que isso ia acontecer. Eu achava que isso ia acontecer. E aconteceu. Então, isso é para você saber que os sentimentos da família também podem secar e morrer, se você não cuidar, se você não regar com as ações, com as palavras. Não adianta só sentir, não, gente. A gente quer ouvir. Eu te amo, meu bem. Você não presta, mas eu te amo. Né? Eu gosto de você, como você é. Eu te amo, meu filho. Todo mundo gosta de ouvir isso. É necessário. Dá um abraço. Às vezes está meio envergonhado de falar. Abraça, dá aquele abraço assim forte. Isso é regar a plantinha. Então, a reflexão que fica, e nós? Estamos regando a nossa plantinha? Ela pode secar, e se morrer. É difícil reconstruir, talvez só na próxima encarnação. Muita paz e obrigada pelo carinho.